Quando Jesus veio ao mundo, o que ele viu? Ele encontrou Israel vivendo sob a opressão do governo de Roma, os judeus suportando terríveis cargas de impostos, de leis romanas, e enquanto isso o sacerdote se aproveita pregando a Israel, e ele ainda dá até o ano 70 depois de Cristo, pregação para Israel, oportunidade para Israel, adubo para Israel, chance de Israel, antes de vir o juízo, antes da diáspora, antes da dispersação de judeus, antes de Tito tocar fogo em Jerusalém, ele dá todos esses anos de pregação da palavra, porque ele não esmaga a cana quebrada, porque ele não desiste, mesmo que o diagnóstico seja terrível, seja péssimo, seja contrário, seja decepcionante, ele não abre mão, ele não desiste, ele acredita até o fim. E foram anos em que ele encheu aquela terra de testemunhas ungidas, cheias do Espírito Santo, fazendo milagres, curando, fazendo maravilhas. Por quê? Porque ainda que os judeus o tivessem crucificado, o rejeitado, ele ama incondicionalmente, ele ama até o fim, ele não esmaga, ele não desiste, ele não esmaga a cana quebrada. Ele simplesmente não esmagaria a cana quebrada. E amados, esse também é um retrato para a nossa nação. Quando eu olho para a situação do nosso país hoje, o meu coração se entristece. E quanto mais o tempo passa, mais triste parece a nossa situação, mais triste parece a situação da nossa nação, uma sociedade totalmente quebrada em sua imoralidade, mergulhada em corrupção, as nossas crianças quebradas por famílias que estão se destroçando, quebradas por abuso, quebradas por assédio, filhos sendo quebrados por essa mesma imoralidade, pelo materialismo, pelos vícios, boa parte da igreja de Jesus quebrada, dobrada diante das tentações, das provações, das desilusões, das decepções. Muita gente desenhada e concebida para produzir música, som de adoração, mas hoje, gente que se sente seca, confusa, como em nenhuma outra estação passada. Se nós procurarmos um exemplo bíblico, o maior deles era o profeta Elias. Elias é um profeta e um exemplo para nós aqui de alguém que foi profundamente quebrado, um tipo de uma cana quebrada. Para você entender que por mais forte que você pareça ser, você corre o risco de se encontrar numa situação como essa. Você corre o risco de sentir o seu coração desapontado, você corre o risco de se sentir espiritualmente enfraquecido. Isso aconteceu com Elias. Elias chegou a um ponto de desistência, de ruptura integral. Elias conhecia Deus, Elias andava com Deus. Elias aprendeu a ouvir a voz de Deus como poucos aprenderam. A oração de Elias era uma oração que abria e fechava céu. Ele possuía tanta autoridade espiritual, que destemidamente ele confrontou e venceu 850 profetas de falsos deuses. Ele estava tão cheio do Espírito de Deus, que ele foi capaz de correr mais rápido que uma carruagem por 30 quilômetros. Porém, depois de todas essas façanhas, dessas realizações, ele é informado que Jezabel estaria o perseguindo para matá-lo. E aí o medo cai sobre esse profeta. E a próxima vez que o vemos, ele está assentado, exausto, desanimado, depressivo, sobre um arbusto de zimbro, afundado, sem coragem alguma, aquele momento, até fisicamente. E sabe o que Elias deve ter pensado debaixo da cama? O mesmo homem que se levantava para guerrear com poder e autoridade contra o inferno inteiro, agora chora de angústia. E sabe qual que é a oração dele? Basta, Senhor, toma agora minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele chega ao ponto de pedir para morrer, ele chega ao ponto de desistir da mente, mas agora se sente quebrado. E está ferido como nunca antes nessa vida e não consegue sequer orar. E chega um ponto que nem lágrimas mais você consegue derramar. A única coisa que você consegue sentir e nomear é desgaste, desencorajamento, rejeição, solidão. Como Elias, você se sente inerte, dobrado, sofrendo,
agarrado ao fiozinho de fé. Sabe um fato sério aqui sobre a vida com Deus, que muito cristão vem ignorando nesses últimos tempos? É que a vida cristã é um combate. Diz isso para o seu vizinho, é um combate. Paulo disse isso, eu combati o bom combate, é um combate. Às vezes eu escuto pessoas dizendo, mas eu não quero viver em guerra, eu não quero viver em batalha, eu quero o amor. Eu também quero o amor. Mas isso não diminui a realidade das afrontas das trevas para me impedir de cumprir o desejo de Deus, o desígnio de Deus para a minha vida, amém? Então eu não tenho muita opção, a guerra vai sempre existir, ou eu a enfrento e saio vencedor, ou não. Então diz para o seu vizinho, se a ficha não caiu ainda, é um combate. Mas por que eu estou passando essa luta? É um combate. É uma batalha, é um combate. Combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. O que acontece em combate? Acontece desgaste, acontece ferimento, existe um inimigo feroz ao derredor tentando te tocar, é um combate. Por que Paulo fala, eu carrego em mim, eu carrego comigo as marcas de Cristo? Que marcas são essas? Marca de perseguição, marca de batalha, marca de luta. Só que, quando você se sente entristecido, quando você se sente desapontado, como Elias estava, você se torna espiritualmente sonolento, e aí mora o perigo, porque exatamente quando você está desapontado, vulnerável, que surgem os pensamentos de desistência, que surgem os pensamentos de retrocesso, que surgem os pensamentos de acusação. É exatamente nesse ponto de desgaste, de esgotamento emocional, que você toma as decisões equivocadas da sua vida. Como Elias, cansado, já sem coragem, tomando decisões com base no que sente, e você não foi chamado para viver pelo que sente, você foi chamado para viver pelo que crê. Cansado, sem coragem, tudo que você quer descansar é dormir. E foi exatamente o que Elias fez, a Bíblia fala, deitou-se e dormiu, 1 Reis 19:5, ele simplesmente não aguentava mais levar aquela carga, só que o Senhor não repreendeu Elias por isso. Então mais uma vez, Deus não vê como o homem vê, diga graças a Deus. Ele olha para Elias, cansado, deprimido, pedindo a morte, mas ele não repreende Elias, ele se achega a Elias com amor e com compaixão, porque ele sabia que Elias estava a ponto de desistir. Era como se Deus dissesse sobre Elias, olha esse homem fiel, olha esse profeta fiel, olha essa pessoa que me ama tanto, agora ele está quebrado, ele está sofrendo, ele chegou até o fim da linha, ela não consegue mais nem explicar a dor que sente, a perda que sofreu. Só que eu prometi, eu não esmagarei a cana quebrada, eu não vou desprezar esse sentimento dele, eu não vou abrir mão dele, eu não vou desistir dele. O que aconteceu? O anjo do Senhor veio e tocou Elias, e lhe disse, levanta-te Elias, come, porque o teu caminho será longo. E o que eu estou aqui para dizer nessa noite, na qualidade de profeta, é que não importa o quanto você tenha sido quebrado, o quanto você se dobrou diante das provações, Ele não esmagará a cana quebrada. Você está sobre uma promessa, Ele está dizendo, eu não permitirei que a sua chama se apague, a sua fé não será apagada. Tudo isso ainda vai se transformar num testemunho glorioso, num testemunho dado em alguma pregação tua. Tudo isso ainda vai revelar um propósito maior. Eu não vou esmagar a cana quebrada, eu não vou chutar aquele que já está sofrendo. Eu não vim para te acusar, eu não vim para te julgar, eu vim para te amar, eu vim para te resgatar, eu vim para te restaurar, eu vim para te salvar. Troque pantole barra, tu sui cantoro bandada sudiantananai. Ele não esmagará a cana quebrada, ele não apagará o pavio que fumega. O que é um pavio que fumega? Pavio era utilizado nas lamparinas. Enquanto havia óleo suficiente na lamparina, essa lâmpada produzia luz.
À medida que acabava o óleo, o pavio ficava fumegando, só saía uma fumaça mal cheirosa desse pavio, que nem quando você apaga uma vela. Então era comum apagar o pavio fumegante. E se nós pararmos para observar uma lamparina acesa, nós vamos observar que existe um pavio mergulhado no óleo, quase completamente introduzido em algum tipo de combustível, e só fica aquela pontinha para fora ali, para que ela seja queimada e assim a lâmpada produza luz. Então qual que é a função de um pavio? É manter a chama acesa. Só que Jesus está olhando para pavios fumegando, para pavios que já estão sem óleo, para pavios que já não estão iluminando mais, e Ele não apaga esse pavio fumegante. É assim que funciona. Essa mesma pessoa que eu encontrei no litoral na semana passada, contando seu testemunho, eu disse para ele: poxa, Deus riscou um fósforo e acendeu uma chaminha no seu coração. Ele me interrompeu dizendo: chaminha? Eu sou Joelma. E na época, na hora eu não entendi direito, mas Joelma foi um prédio que se incendiou aqui em São Paulo, há algumas décadas atrás. Ele falou: eu estou em chamas, eu estou pegando fogo. Chaminha não, ele me incendiou. Porque é assim que nós precisamos estar. Se eu quiser iluminar, eu tenho que estar incendiado, eu tenho que estar pegando fogo, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Eu preciso necessariamente estar cheio de óleo. Na minha lâmpada tem que ter azeite. Eu tenho que ser um pavio aceso, não um pavio que fumega, não um pavio que já emitiu luz, não um pavio que já cumpriu função, mas hoje eu preciso emitir luz. Eu fui chamado para isso. O pavio aceso pode me colocar em chamas, mas se o pavio apaga, a lâmpada não ilumina mais nada. E o que acontece com um pavio quando ele apaga? Se você pega um pavio aceso e assopra, ele apaga, ele passa por um processo de cauterização. A pontinha desse pavio fica pretinha, e é muito mais difícil fazer esse pavio pegar fogo de novo. Por isso que é muito mais fácil uma pessoa se converter, do que uma pessoa convertida se afastar e depois voltar. É muito mais difícil ser incendiado, só que não é impossível. Um pavio virgem, um pavio novo, ele pega de primeira. Um pavio cauterizado não, mas se você fica com fogo ali em cima dele, se você sujeita esse pavio ao fogo, mais hora ou menos hora ele vai se incendiar de novo. Então se você é um pavio que fumega, a tua solução está em buscar a presença, em buscar o fogo e ali ficar. Quanto mais tempo você gastar na presença de Deus, quanto mais tempo você gastar no fogo de Deus, na presença do fogo do Espírito Santo, mais rápido vai ser para você se acender de novo. Ah, mas eu não sinto nada, eu não tenho mais vontade, eu não quero mais ir. Vem sem vontade, vem do jeito que for, vem como alguém que precisa tomar um remédio para ressuscitar, porque se o seu pavio fumega, você está numa UTI espiritual. Faça como alguém que faz porque sabe que tem que ser feito. Vem sem vontade mesmo, mas se coloca sobre o altar, vai ouvindo a palavra, vai recebendo fogo, vai recebendo a unção. Mais hora menos hora, um grito de adoração vai queimar dentro de você. Mais hora menos hora, você vai voltar a orar em línguas. Mais hora menos hora, você vai sentir aquela chama te ardendo, te queimando, te levando a querer ganhar almas, querer evangelizar, querer transformar o mundo, querendo mudar a sua geração. Isso vai acontecer. Há chances para o pavio que fumega, mas ele tem que se sujeitar, ele tem que procurar o fogo, ele tem que se sujeitar ao queimar do Espírito Santo.